Galera do Espiritismo, boa noite. Chegando agora da Casa do Caminho, onde estávamos no estudo do Evangelho, como todas as quintas-feiras. Lembrando que no domingo, dia 5 de março, o primeiro CRE estará promovendo um treinamento para expositores lá no SEMA, na Água Boa, no Outeiro. Todos os trabalhadores espíritas estão convidados a comparecerem. E no próximo sábado, lembrando a nossa reunião de diretoria da Casa do Caminho. Marta Borges, nosso boa noite para você. E como eu disse, a gente estava vindo lá da Casa do Caminho, quando fui solicitado para refletir um pouco sobre as fatalidades que existem, os acontecimentos que nos pegam de surpresa e que nos trazem grande sofrimento, como, por exemplo, as balas perdidas, os acidentes que matam, que aleijam, as coisas inesperadas que nos acontecem. Ângela Trindade, que está nos assistindo, muito obrigado. Que nos acontece e por que acontece. Então, atendendo aos pedidos dessas pessoas, vamos fazer aqui hoje, na nossa Espiritismo ao Pé do Ouvido, hoje num horário especial, vamos falar sobre as fatalidades. As fatalidades da vida, as fatalidades que acontecem aí no nosso dia a dia, que às vezes tiram parentes do nosso convívio, nos levando a sofrimentos muito grandes. Então vamos lá na nossa reflexão sobre as fatalidades. Embora nem todos acreditem, na Terra ninguém sofre inocentemente, mesmo quando o sofrimento é causado por algo inesperado, como no caso dos acidentes. Porque qualquer sofrimento que fosse causado, Francisco Fora Temer, o nosso querido amigo que está nos assistindo, qualquer sofrimento que fosse causado a um inocente, mostraria para nós que Deus não seria justo. Ora, se Deus é justo, logicamente, não existe no planeta Terra ninguém sofrendo inocentemente. A verdade é que neste mundo, por mais que sofra algo inesperado, não há ninguém pagando o que não deve. Cada um colhe somente aquilo que tiver plantado, porque Deus é justo, porque Jesus nos ensinou que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, não temos muito do que nos surpreender se atentarmos para o Evangelho do Cristo. Um incauto poderia perguntar: neste mundo onde prolifera a maldade, o que alguém pode fazer para não sofrer por algo que não dever, para que não se configure a tal fatalidade? Evidentemente, com o mundo infestado pela violência, pelos bandidos, qualquer um de nós que saímos de casa hoje, não temos certeza se voltaremos com vida carnal, com vida no corpo. Então, independente, Valdenice Ferreira, que está nos assistindo a partir desse momento, não tem como dizer: eu não devo, mas eu vou de encontro ao perigo, como eu vou escapar? É uma pergunta que a gente precisa refletir sobre ela. Ou seja, quem não deve nada, como seguir o seu caminho com tranquilidade, sem cair nas armadilhas armadas a cada esquina da sua cidade? Se observarmos bem as fatalidades, entre aspas, que pela mídia são divulgadas,
veremos também quantas vidas nessas ocasiões são poupadas. Pessoas, tivemos agora a queda do avião da Chapecoense, diretores, pessoas que iam viajar junto, na última hora, por um problema, por um detalhe, não entraram naquele avião. Dezenas de pessoas morreram, mas 3 que participavam do mesmo grupo saíram com vida, 3 ou 4. Como? Alguns são atraídos, não vão viajar e em última hora viajam e acontece. Um rapaz da Chapecoense estava num banco traseiro, o zagueiro que escapou. Foi chamado pelo goleiro que perdeu a perna para ir para o outro banco da frente e os 2 se salvaram. Alguma coisa o tirou do lugar que ele estava, onde todos ali pereceram. Que força, que coisa leva a haver essa diferença? O que podemos pensar dos crimes bárbaros, afinal? Dos assaltos, onde vidas são ceifadas. Angélica Coutinho também está nos assistindo, nosso muito obrigado. Onde vidas são retiradas, afinal, em assaltos e morte de pessoas inocentes, no geral. O espírito traz gravado em si mesmo suas evolutivas necessidades. E se traz algum resgate por morte violenta, afinal, no momento do desfecho aqui no mundo material, voluntariamente ele se encaminha para o local na realidade. Trazemos uma bagagem sideral, trazemos compromissos que muitas vezes nós mesmos assumimos na espiritualidade. Temos uma missão, ninguém está a esmo aqui na Terra. Acabada essa missão, chegada a hora desse compromisso, existe uma lei que se chama a lei do magnetismo, que atrai as coisas para que elas possam acontecer de acordo com os desejos. Estamos com problema de sinal, talvez não vai ter oportunidade, o nosso sinal está fraco, está saindo. Não sei se vai ser possível continuar, porque o sinal da internet está fraco, mas vamos tentar levar mais um pouco. Se não for possível, nós voltaremos em outra oportunidade. Então, nos casos contrários, porém, nenhuma força nesse mundo será capaz de fazê-lo estar presente no momento da ceifa, pelo campo magnético que se faz. Essa lei, como imã natural, da mesma forma que atrai os que devem estar junto naquele local, para que se cumpra o compromisso que está firmado, também repulsa, também o expulsa, o tira daquele local por algum motivo, quando não é a sua hora, quando ele não está junto àqueles que devem voltar para a pátria espiritual naquele momento. Suponhamos que o meu projeto de vida me conceda 80 anos encarnado aqui, nessa esfera. Porém, aos 40 anos, ao caminhar por uma rua escura, eis que, quando menos se espera, surge um criminoso à minha frente, disposto a me excluir do planeta Terra, pretendendo me matar para roubar, se nada devo. De que forma ele me erra? Se não está no meu projeto de vida, se não tenho dívidas para resgatar dessa maneira, se não tenho compromissos assumidos, como vou me livrar? De um caso que é comum hoje em dia, da gente ir numa rua e ser vítima de um assalto e consequentemente, de uma morte prematura. Todos nós vivemos envolvidos por um campo sensorial que nos protege neste andor, produzindo
produzido pelo nosso inconsciente cerebral. Assim sendo, nem todo perigo iminente nos resultará fatal, pois nada que não são desígnios de Deus penetra nesse campo, afinal, nada que dê prejuízo aos desígnios de Deus. Nós temos essa proteção, esse escudo que nos livra daqueles perigos que não fazem parte da nossa trajetória e que aqui nós convencionamos chamar instinto. O instinto que nos livra, que livra os animais de muitos perigos. O cavalo, por exemplo, ao chegar numa moita que tem uma cobra, ele pode não estar vendo, mas o instinto o faz refrear, o faz refugar e não pisar naquela moita. Essa proteção produzida pelo nosso inconscientemente é que nos livra daquelas coisas que não estão no nosso projeto de trajetória terrena. O criminoso em questão, ao de mim se aproximar, é envolvido por esse campo, na verdade, que inibe a sua vontade de contra mim o mau ato praticar. Eu tenho um vizinho que ele dizia que ele saía muito cedo para trabalhar, de madrugada, e às vezes tinham reunidos nas esquinas alguns malandros, e ele dizia que fazia uma oração que ele aprendera no livro de São Cipriano e que se tornava invisível, porque ele passava, ninguém mexia com ele, e muitas vezes ao chegar na parada, ele tinha notícia de que alguém que vinha atrás passou por lá e foi assaltado. Ora, ele não devia. O Evangelho nos diz que só lobo cai em armadilha de lobo. Não existe orações outras. Existe a lei do magnetismo que nos leva ao local de saldarmos a nossa dívida ou nos protege contra esses perigos. Da mesma, senão não chegaríamos a concluir na Terra tal o nosso despreparo, as nossas atitudes a cumprir aqui nossa missão, porque com certeza morreríamos prematuramente. Da mesma forma que por 1000 razões, várias vezes protegidos vamos ser, de nos contaminarmos com doenças que não mereceremos sofrer. As pessoas às vezes têm medo de lidar com quem está com catapora. Não é todo mundo de uma casa que fica com catapora. Danuns, dizia minha avó, só os que estão na contagem. Não, só os que estão para acontecer. Outros que tratam doenças infecciosas, mas que não está no seu plano de vida, não está e não deve aquele sofrimento, não vai sofrer daquele outros que tanto se protege, tanto teme, tanto tem medo e acabam adoecendo porque tinham dívidas a este respeito, tinham um aprendizado pela dor a ser cumprido aqui na trajetória terrena. No caso das balas perdidas, quando alguém uma arma dispara e seu objetivo erra e o projeto passa por pessoas que instintivamente vão se desviando até atingir quem aparentemente nada tinha a ver com nada. Passou um filme recentemente na televisão, mostrando um filme policial, onde a pessoa disparou, aí ia acertar num guarda de trânsito, ele se virou para dar o apito para um coletivo e a bala passou. Outra pessoa que estava de costas, ela atingiria a sua nuca. No momento da passagem, ele se abaixa e vai passando até que uma mãe, com o filho no braço, de costa para onde vinha a trajetória da bala, no momento em que ela se vira, leva a sua criança para a exata trajetória da bala e acerta no seu peito e a faz desencarnar. O seu gesto inconsciente, pela lei do magnetismo, a faz girar e colocar aquela criança no exato local em que ela devia estar para concluir a sua missão na Terra.
Esse mesmo campo magnético que nos envolve e que é a expansão do nosso próprio perispírito, na verdade. Além de formar um escudo protetor, amplia a nossa instintiva sensibilidade. Às vezes alguém repentinamente tenta jogar algo em nós sem pensar, instintivamente nos desviamos. Isso é instinto, isso é disso que eu estou falando, que tanto nos livra como nos leva ao local onde devemos estar para que se cumpra os desígnios de Deus. E nos possibilita, através desse sensório ou instinto de conservação, detectar com antecedência a origem do perigo em questão. Nosso subconsciente é informado do perigo e age instintivamente, levando o corpo a se mover, escapando do perigo eminente. Nos casos, porém, em que a morte se constitui numa necessidade e faz parte do seu projeto de vida e dos compromissos de resgate, Angélica, aí então é chegada a nossa hora. E sendo assim, o oposto vai acontecer. E mesmo estando fora do alcance do perigo, ao encontro do seu desígnio, inconscientemente a pessoa vai se mover. Seria esse o tal sexto sentido, como é comum se chamar? Estes momentos instintivos que tanto podem nos livrar do perigo, como ao seu encontro nos levar? Segundo os espíritos, nossos sentidos, na verdade, vão muito além dos 5 sentidos que a ciência confere na terrena humanidade. Diante dos fatos descritos, chega-se a uma conclusão final, que somos guiados por uma proteção que nos livra do perigo até o final da nossa missão, instintiva, inteligente e natural. Diante de tal proteção, qual a missão do nosso anjo da guarda que é a nós designado? Que, segundo o Evangelho, nos acompanha durante todo o tempo que estamos aqui encarnados. Estes espíritos protetores detêm valiosíssima missão de nos proteger dos males menores, para que não contribua ou piorem a nossa espiritual elevação. Nos incentivam a prática do bem, dia e noite velam também, sofrem sempre amorosos e ativos, intercedendo por nós nos momentos mais aflitivos. Tem também uma mensagem de um espírito, um amigo, que sempre nos traz através da psicografia alguma coisa para que possamos entender melhor daquilo de que estamos tratando, que diz o seguinte sobre as fatalidades, que agora eu vou socializar com vocês. Fatalidade não existe. O que existe, na verdade, são escolhas antes do espírito reencarnar, e que através deste ou daquele sofrimento ele possa alcançar o seu livramento de um erro que ele propôs resgatar. Por isso acontecem esses imprevistos de acidentes, de bala perdida e etc., que às vezes é um compromisso assumido ainda na espiritualidade para resgatar um mal que foi feito através daquele sofrimento naquele determinado momento, e que muitas vezes foi escolhido pelo próprio espírito que hoje nos parece vítima. Ao fazer a escolha naquele momento, tocado de profundo arrependimento, ele traça o seu destino, na verdade, que nada mais é do que as consequências de prática de imprudência de suas iniquidades. A gente faz, a gente acontece, a gente segue o nosso livre-arbítrio. Ao desencarnar, ao chegar do outro lado, ao vermos as loucuras cometidas, ali sofremos o verdadeiro arrependimento e assumimos compromissos para outros muito sofridos, mas que resgatam pela dor
aqueles acontecimentos. Estou falando de provas, apenas físicas, com certeza, porque aquelas de natureza moral, conservamos o livre-arbítrio inalienável. Nosso poder de decisão é intocável para escolher entre o bem e o mal. Pois cabe somente a nós mesmos, afinal, ceder ou resistir às tentações carnais e espiritual, superar ou sucumbir, sem que ninguém possa interferir, é sempre nossa a decisão final. O anjo guardião, ao nos ver fraquejar, corre para nos auxiliar, mas em nada pode influir, na verdade, a ponto de nos subjugar ou de algum modo modificar a nossa soberana vontade. Antes da hora determinada, aqui nesse mundo por nada, em princípio morrerás. Chegada a hora de assistir à última aurora, ninguém poderá nos livrar. Porém, toda regra tem exceção. Façamos a nossa parte, então, para nossos dias prolongar. Enquanto estamos no caminho, semeemos amor e carinho, que o resto Deus proverá. Deus sabe com antecedência a forma e por quais consequências cada um de nós partirá. Frequentemente, nosso espírito também sabe, pelos compromissos assumidos na espiritualidade, antes de aqui reencarnar. Viviane Pereira, minha filha, está nos assistindo nesse momento. Ilma Marquete, sempre nos seguindo, muito obrigado, boa noite a vocês. Jamais acredite, porém, por influência de ninguém, que tudo o que acontece estava previsto na verdade. Pode ser apenas consequência de algo praticado aqui mesmo nessa existência, por nossa livre e espontânea vontade. Sandra Noronha, boa noite, você que está nos assistindo. Se pões um dedo no fogo, ele queima, por pura e simples teima. Ou se queimas um dos teus, as dores que sobrevirão, mesmo que te parta o coração, será que é culpa de Deus? Ou da nossa própria imprudência? Somente as grandes dores, os desesperos, os horrores, capazes de abalar moralmente, com um duro aprendizado que, depois de assimilado, nos beneficie mais na frente, poderia então ser catalogado como um aprendizado gerado pelas leis de Deus realmente. E cada um será dado conforme a sua obra, com a medida que medirdes, a lei nos cobra, para o vosso bem, Deus permite realmente. Iraci Terezinhas Souza Viana, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, Deus permite, algumas vezes, diante de um acontecimento triste, de um acidente de desencarne, alguém diz, por que Deus permite? Deus permite para o nosso próprio bem, para que nos dá a oportunidade de resgatarmos pela dor alguma coisa que fizemos e que contrariamos a sua lei e a sua vontade, e Ele nos dá essa oportunidade exatamente para que nenhum de nós precise queimar no fogo do inferno. Aqueles que pecaram em outras vidas podem atenuar suas dívidas e os sofrimentos para resgatar, desde que caiba no seu projeto de vida, fazendo o replantio das coisas mal resolvidas que o fizeram voltar para cá. Veja, não é preciso morrer para ter que voltar através da reencarnação para poder resgatar seus pecados, como muitas vezes a gente acontece e acha que é fatalidade. Não. Podemos, através do Evangelho,
fazer agora o replantio, façamos um exame de consciência, façamos uma reforma íntima, ver o que fizemos de errado e começar agora a fazer o contrário, fazer o bem, fazer exatamente ao contrário daquilo que se fez e que se prejudicou alguém, para que depois, ao desencarnarmos, já temos sanado essa dívida, porque o Cristo ensinou que cada bem que você faça cobre uma multidão de pecados. E para terminar, vos digo que, no geral, a prova que hoje vives no plano material, tu mesmo escolhestes na verdade. E quanto mais rude for a tua dor, maior a capacidade de impor a tua elevação na espiritualidade. Quem passa essa existência em abundância, amealhando bens pelas vias da ganância, são espíritos covardes, que permanecem estacionários, em prazeres e futilidades, sem entender que não é só pela dor que Deus nos prova nesse andor na verdade. Essa é a mensagem de um espírito amigo chamado Padre Moriá. Muito obrigado, queridos amigos, por mais essa oportunidade que temos de falar das coisas de Deus, das coisas do Cristo, das coisas do Espiritismo. E até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Fique com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Tchau.